Vamos lá, pessoal, trabalhar aí um assunto novo para a gente entender. A gente vai trabalhar aí na nossa página 15, né, do livro, medida de tendência central. A gente já até com certeza já trabalhou algumas vezes, eu ouvi falar, mas nada ainda assim conceitualmente. A gente vai trabalhar aí a média aritmética, a mediana e a moda. Mas no primeiro passo que a gente vai trabalhar hoje aí, apenas a média aritmética, tá, gente? A nossa média aritmética, ela vai ter aí uma representação com uma letra. A gente vai botar ela como x barra, tá? Então a nossa média aritmética, a representação dela vai ser x barra. Ok? X barra. Então quando a gente fala da média lá, for calcular, você põe x barra e acha o resultado lá que a gente vai colocar. Quando a gente fala da média aritmética, a gente tem, já trabalhou várias vezes, né? Com cálculo de notas, até com levantamento de dados, a gente pega vários. Aqui no livro, ele dá pra gente um exemplo interessante. Ele dá a altura de 12 jogadores numa equipe de basquete, né? Vou botar aqui essa altura dos jogadores, ó. 1,95, 1,88, 2,02, 2,06, 1,92, 2,01, 1,95, 1,97, 1,86, 1,95, 2,08 e 1,99. Então essa aí são a altura dos 12 jogadores de basquete. E ele quer tirar aí a média aritmética dessas alturas, ó. A gente já vai trabalhar assim, mostrando um conceito de como escrever, mas a ideia ela é bem tranquila, ó. Ele pergunta assim, ó, qual é a altura média dos jogadores? A gente vai pegar nada mais, nada menos que são 12 jogadores, então a gente vai pegar, somar todas esses carinha aqui, ó, e dividir pelo total de número de jogadores, que são 12. Então vou logo fazer aqui, eu vou somar todo mundo, tá? Esse mais esse, mais esse. Então essa soma aí, ela vai dar um resultado, e eu vou dividir ele por 12. Eu vou achar uma média, que não é muito trabalhada essa média em relação assim. Quando os números são perto assim, pessoal, ó, eles não são tão distantes, né? 1,20 m, 2 metros. Aí a média vai ser a soma desses dois. Vai ficar um pouco estranho, porque não vai ficar como se fosse uma impressão real de média. Não vai ficar, vai ser um valor de média, mas vai ficar assim, a média de 1,20 e 2 metros vai ser 1,60. Vai ficar estranho porque não é real, né? Ou eles são muito baixos ou eles são muito altos. Então, às vezes, esse cálculo de média aí, ele não é muito usado para fazer quando os valores eles são muito distantes um do outro. Então, não é bom fazer isso. Então, a gente tem aqui, ó, os valores, a soma deles eu vou dar aqui para vocês. Somando todo mundo aqui, ó, vai dar 23,64. Então, eu peguei o que? Somei cada valor desse aqui, né? Dizendo que cada valor desse aqui, ó, como se fosse o valor x1, x2, x3, x4, né? x5, até o valor aqui no final, aqui o xn. Só para a gente montar depois aí uma fórmula algébrica para a gente trabalhar. Então a gente vai ter aqui, dividindo 23 por 12, a gente vai ter a nossa média, que é representada por x barra. Então x barra vai ser igual a 1,97. Então essa aqui, ó, é a nossa média aritmética da altura dos jogadores, beleza? Como eu falei, né, como os valores não são tão distantes, fica aí, basicamente, a média fica parecida realmente com os valores que são obtidos ali, porque eles estão bem próximos uns dos outros, né? Fazendo aí na página 16 e arrumando aquilo que a gente já deu a introdução, ó, a gente pode dizer que a nossa média aritmética, né, ela é dos valores que a gente tem aí, ó, de x1 mais x2 mais x3
até o valor que você tem final lá, xn, pode ser até n valores, dividido por n, né? Se a gente for aqui, x1 vai, aqui no, esse cara aqui é o x12, que é o último valor. Então esse x12 aí é o último valor, então esse último valor é o nosso xn. Então o xn aqui, ó, o último valor vai estar aqui, a divisão dele, tá bom? Então essa aí é a nossa média aritmética, beleza? E a gente vai falar só mais uma média para não ficar muita informação. Vou falar um pouquinho da média aritmética ponderada. A média aritmética, separar aqui, gente, ó, ponderada. Quando existe alguns tipos de análise de concurso e algumas provas, aí algumas questões de vestibulares e concursos públicos, ele cai assim, que cada questão às vezes ela tem um valor, né? Tem um peso, eles chamam de valor, tem um peso. Então, tipo, uma questão ali ela tem peso 1, a outra questão tem peso 2, a outra questão tem peso 3 e assim sucessivamente. Algumas questões têm alguns tipos de pesos. E esses pesos que a gente vai trabalhar para a gente achar o valor final dessa média aritmética ponderada. Bora pegar aqui um exemplo. No concurso público foram aplicadas as provas de língua portuguesa, matemática, informática e atualidades. Os respectivos pesos dessas provas são 4, 3, 1 e 2. Qual é a média de um candidato que teve as seguintes notas? Olha lá. Ó. Não vou botar o nome aqui, vou botar só língua portuguesa. Ele falou que pesa... qual é a média de um candidato que teve as seguintes notas? Em língua portuguesa foi 7. Matemática foi 9. Informática foi 5. E a atualidades foi 6. Aí ele fala que a sequência de pesos vou botar aqui pesos, né? 4, 3, 1 e 2. Então quer dizer que a língua portuguesa ela tem peso 4, a matemática tem peso 3, a informática tem peso 1 e a atualidade tem peso 2. Não é? Para a gente calcular essa média ponderada, ela fica um pouco diferente, bem pouco diferente em relação à média aritmética que a gente acabou de estudar. Nessa média ponderada aqui, a gente agora tem que fazer a ideia de colocar esses pesos também, porque esses pesos significam esse valor, no caso, na língua portuguesa, ela vale 7, mas como ela tem o peso 4, é como se fosse esse 7 4 vezes. É como se aqui fosse, ó, 7 mais 7, mais 7 e mais 7. Tranquilinho, né? Matemática é como se fosse também, ó, peso 3, então é 9, 9, 9. Informática continua um peso e a atualidade são peso 2, então é como se tivesse duas notas valendo por ela. Então essa que é a ideia dos concursos públicos e vestibulares. Então a gente vai fazer o que, gente, agora? Ó? A gente vai somar tudo isso aqui, ó. Já está somando basicamente, né? Vou botar um mais aqui, um mais aqui, mais. A gente vai fazer essa soma aqui. Agora, não mais só aquelas primeiras que estavam, mas somando com a quantidade de pesos. E a gente vai fazer assim, ó. A simbologia dessa média aqui, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou só escrever média, depois eu coloco, tá? Somando tudo isso aqui, 7 mais 7 no caso, eu posso arrumar de outro jeito, né? Eu tenho 4 7, ó. Pode não botar aqui 7, 7, 7, 7 mais 9, 9, 9. Se são 4 7, eu não posso botar 4 vezes 7? Posso, né, pessoal? Olha aqui, ó, 3, 9, eu não posso botar mais 3 vezes 9, mais 5, mais, ó, 2 vezes 6. Dividido por quem, gente? Como eu quero saber a quantidade, e eu tenho aí os pesos, eu vou dividir pela quantidade desses pesos aqui, ó. Se fosse 1 para cada um, eu tinha dividido por 4, mas aqui, ó, vai ser 4 mais 3
mais 2 mais 1, né? 7, 8, 10, correto? Então aqui vai ser 4, mais 3, mais 2, mais 1. Isso aí para a gente montar aí a nossa média ponderada. Então aqui o cálculo vai dar, deixa eu logo pegar aqui o resultado, deu 72 sobre 10. Para calcular isso aí. E 72 dividido por 10 é 7,2. Então essa média foi a média final dessa pessoa que fez esse concurso público aí. Então essa média ela é chamada de média ponderada. Então como é que a gente vai arrumar isso algebricamente? Ó? Bora botar x barra, que é da nossa média aritmética, e botar na frente o quê? Um pezinho. Ó. Média ponderada. Ela vai ser quem? Ó? Olhando para cá e arrumando, a gente tem quem? Ó? A gente tem aqui os valores de x1, não é? Vezes quem? O peso 1, né? Vou botar aqui, ó, peso 1, peso 2, peso 3 e o peso 4. Ó. Então a gente tem x1 vezes... Desculpa, pessoal. x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais x3 vezes p3, né? x3 vezes p3 mais xn vezes pn sobre, a gente dividiu aqui, ó, pelos pesos, né? Então peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais peso 4 mais, ó, o nosso PN aí. Então essa média é bem parecida, né? Só tem que tomar cuidado em relação, ó, às notas, os valores que estão embutidos dentro desse cálculo que a gente está fazendo. Então a gente vai ficar, por enquanto, trabalhando com essa média aritmética e a ponderada. Na próxima aula a gente vai trabalhar aí a média, a mediana, e por final a gente vai fechar aí com a moda. Tá bom, pessoal? Então até a próxima aula aí. Espero que tenham entendido. Vamos fazer alguns exemplos aí depois pra gente trabalhar. Valeu, pessoal? Tchau, até a próxima.